Srimad Bhagavad Gita, Canto do Senhor. Prefácio. O Bhagavad Gita, o Canto do Senhor, pertence à grande epopeia Mahabharata dos hindus. Este texto sagrado tem 18 capítulos, 25 a 42, do Bhisma Parva desta epopeia. Também o chamam Gita ou Canto porque é um diálogo em verso entre Sri Krishna, a encarnação divina, e Arjuna. O Gita é um dos mais importantes textos espirituais do mundo. O hindu instruído, culto e de temperamento espiritual lê este texto com profunda reverência e encontra através de seus versos sua pergunta respondida, sua dúvida dissipada, recobrado seu ânimo e claro e iluminado seu caminho. E assim prossegue com passo seguro sua marcha ao seu ideal de vida. Sri Krishna, o instrutor do Gita, é o amigo ideal, o sábio preceptor, o grande yogi, o guerreiro invencível, o conhecedor perfeito, o estadista consumado da época. Em sua pessoa todas as belas qualidades humanas estão harmonizadas. O fato de que este texto muito sagrado tenha como marco o campo de batalha, chama a atenção de muitos leitores, especialmente ocidentais, que sincera, mas desfavoravelmente, criticam a personalidade de Sri Krishna como encarnação divina. Dizem: como é possível que a encarnação de Deus instigue a seu melhor amigo a levantar seu arco e matar as pessoas? Como Deus, o misericordioso, pode ser a causa direta ou instrumental da matança? Isto necessita certo esclarecimento. Antes de tudo compreendamos uma coisa com toda claridade. Sri Krishna jamais disse a Arjuna que matasse a todos os inimigos por algum fim pessoal. Ele o fez recordar seu dever de kshatriya, o guerreiro que protege a causa da retidão e justiça. Os adversários de Arjuna eram adictos de seu primo, que havia usurpado tronos de seu irmão mais velho. Esse primo havia tentado matá-los e lhes havia dito que teriam que reconquistar o trono no campo de batalha. Assim que não era um momento de demonstrar sua compaixão a estes injustos e ser morto por eles, dando-lhes a oportunidade de propagar a injustiça e a irreligiosidade. Muito diferentemente do que professam os crentes ocidentais, especialmente os cristãos, o hindu acha muito razoável a ideia de que Deus se encarne no corpo humano tantas vezes como sinta ser necessário. No Gita lemos: toda vez que se declina a religião e prevalece a irreligião, me encarno de novo. Sem nos perdermos nas infrutíferas discussões dogmáticas das diferentes escolas de teologia, nas quais a lógica e o bom senso estão subordinados às opiniões sectárias, vamos ouvir o que diz o hindu em apoio de seu conceito sobre a encarnação. Diz: Deus impessoal e sem qualidades é um conceito tão sumamente elevado que a maioria dos seres humanos não podem nem compreender nem sentir. Só pouquíssimos seres, que se liberaram de todo tipo de desejos e necessidades, que superaram a vida objetiva, que pela absoluta pureza de coração e pela devoção, dedicando seu corpo, mente e alma a Deus, puderam apagar completamente a diferença entre eles e seu bem-amado Deus, e assim gozar da suprema bem-aventurança do estado da beatitude. Só eles podem dizer, por sua realização, que Deus é impessoal. Porque neste estado já não existe o conceito de personalidade, nem subjetiva nem objetivamente. Mesmo estes bem-aventurados seres, ao baixar de seu elevado estado de supraconsciência, aceitam que Deus impessoal é também pessoal como ser universal. Ele é tudo, o que existe objetivamente é sua manifestação. Ele está em todos os seres animados e inanimados. O resto da humanidade, os que vivem a vida de necessidades e sua satisfação, para quem a individualidade é a realidade, necessitam de um exemplo objetivo, um ser humano que com sua vida pura e absolutamente abnegada e por sua realização espiritual se uma definitivamente com o princípio divino e viva como a própria figura da misericórdia e declare, com sua autoridade, a existência de Deus. Essa personificação humana da divindade é a encarnação, que vive de época em época para proteger aos bons, destruir aos maus e restabelecer a eterna religião. Ninguém sabe a data exata da criação deste mundo ou de sua aparição como um processo evolutivo da natureza, a qual nada faz mecanicamente.
A natureza é inteligente e todas as suas modificações levam a marca desta inteligência. O hindu diz que a natureza, individual e coletiva, é Deus em manifestação. A natureza é parte do onipresente. Tampouco conhecemos exatamente quando apareceu pela primeira vez o homem sobre esta terra. Todas as datas que propõem os antropólogos e outros homens de ciência são aproximadas, são conjecturas. Hoje é muito arriscado opinar que nossos irmãos de 7 ou 8 mil anos atrás eram menos avançados que nós em conceitos morais e espirituais. Os Upanishads, os textos de Yoga, o sistema do Sankhya, demonstram que os seres humanos daquela época, ainda que vivessem com menos artigos de luxo, tinham conceitos espirituais muito elevados. Alguns deles já sabiam que Deus é universal, que Deus é existência, conhecimento, bem-aventurança absoluta, que Deus é pessoal e impessoal. Sabiam que o homem, pelo caminho do controle interno e externo, pode gozar da bem-aventurança eterna pela misericórdia divina. Sabiam que todo o sofrimento humano é devido a que o homem ignora sua própria natureza divina. De maneira que não podemos dizer que o homem, antes da era cristã, não necessitou nem teve a bênção da presença das encarnações. É ilógico, insensato e dogmático dizer que antes da aparição de Jesus Cristo a raça humana não recebia a graça divina e que com a encarnação de Deus no corpo de Jesus se abriu, pela primeira vez, a porta da salvação. Salvação é ser consciente da eterna presença de Deus. Além disso, o hindu diz que, como todas as ideias e normas, as da religião prosperam também, durante certo tempo e depois decaem. As pessoas afastadas de seu ideal, se tornam egoístas e mesquinhas, se esquecem de amar a Deus e a seu próximo, vivem a vida puramente sensual, de luta e competição. Quando se generaliza este estado, certos amantes da divindade rogam fervorosamente pela salvação de seus irmãos ignorantes e a misericórdia se condensa em uma forma humana. Este fato místico, esta manifestação de puro amor, ocorreu antes e ocorrerá no futuro. Em qualquer parte do mundo, para o homem comum, a religião consiste só em cumprir alguns deveres morais. O dever varia segundo o ambiente e posição social da pessoa. Aparentemente o dever do pai é bem diferente do dever do filho. O dever de um rei ou governante de um povo é velar com zelo pelo bem-estar físico, moral e espiritual de cada pessoa do povo. Esta magna tarefa se cumpre com êxito quando o governante leva uma vida abnegada e dedicada. Se seu povo é atacado por inimigos, ele tem que derrotá-los sem considerações e, se for necessário, oferecer sua própria vida no campo de batalha. Este é seu dever primordial, esta é sua religião. Por esta ação abnegada, o rei ou o governante se purifica de suas limitações e se aproxima de Deus. Através do cumprimento do dever, o homem consciente, o homem que não vive uma vida egoísta e puramente sensual, descobre que a felicidade é mais apreciável que o momentâneo prazer, que se goza mais fazendo felizes aos demais, que jamais esteve separado do resto da humanidade, que a felicidade moral é muito mais duradoura que a alegria corpórea e que o homem como ser é sempre universal. A individualidade é um conceito puramente objetivo. Mesmo o homem comum, de mentalidade limitada, quando pensa em si mesmo, o faz em relação com seus familiares ou parentes imediatos, o que demonstra que, subjetivamente, ele jamais pode limitar-se nesta forma que é vista pelos outros. O homem subjetivamente é sempre o reflexo do universal, é um aspecto indivisível da divindade. As pessoas comuns têm muitas ideias confusas sobre o conceito do dever. Estas confusões não se aclaram enquanto o homem leva uma vida objetiva. Enquanto a opinião alheia, o anelo de ganhar méritos, de receber o elogio das pessoas, a ostentação, o logro do prazer sensório e o medo, constituírem um motivo ou motivos de suas ações e pensamentos. Este medo, ainda que pareça um paradoxo para muitos, é o principal impulso na vida. Este medo nos persegue de diversas maneiras. Medo da opinião pública, medo de perder os bens, a reputação, a posição social, os familiares e o medo da morte.
Este medo fabricou a ilusória individualidade, nos tem amarrados a ela e nos obriga a crer que somos criaturas de nascimento, juventude, velhice e morte. Frequentemente vemos que o homem, confundido e assustado, fala demasiado de valor, compaixão e desapego que ele realmente não sente nem demonstra nos fatos. Algo muito parecido aconteceu a Arjuna no campo de batalha e, justamente por isso, Sri Krishna lhe deu conselhos apropriados sobre o dever, o yoga, a renúncia, os diversos caminhos espirituais e a liberação. O Bhagavad Gita não é um tratado de teologia, nem um livro de orações devocionais e nem um texto de um sistema filosófico. Este sagrado texto, de forma sintética, ilumina a consciência humana, aclara os complexos problemas sobre o dever, o propósito da vida, a diferença entre o amor e o apego, a ciência do yoga, a prática da devoção e do difícil caminho do discernimento pelo qual o homem de renúncia logra o conhecimento direto do em segundo, a existência conhecimento bem-aventurança absoluta. Lendo este livro, aquele que realmente tem a inquietude espiritual, descobre com assombro e certa alegria que muitas, se não todas, as perguntas de Arjuna, são ou poderiam ser as suas e que certas respostas de Sri Krishna retiram todas as suas dúvidas, lhe dão ânimo e convicção, lhe preparam para seguir firmemente o caminho espiritual e fazem eco ao dito final de Arjuna: me sinto firme, minhas dúvidas desapareceram. Cumprirei tua ordem. Temos que advertir ao nosso leitor, se é um aspirante espiritual, sobre algo muito importante. Será muito difícil compreender o verdadeiro significado deste texto se não possui de antemão os imprescindíveis requisitos da vida espiritual. Antes de tudo, deve ter a capacidade de discernir entre o real e o irreal. Depois deve ter a firme determinação de renunciar à irrealidade. Deve possuir as 6 virtudes seguintes: controle dos sentidos, controle da mente, fortaleza para suportar as aflições, saber retirar-se dos objetos e conceitos que o perturbam no caminho espiritual, fé inquebrantável na própria capacidade e na existência divina, concentração e por último, o anelo de liberar-se desta irreal existência objetiva, deste conjunto de ideias e formas transitórias. Sem tais requisitos, a leitura deste texto espiritual não servirá muito ao nosso leitor. Talvez lhe ajude algo em sua carreira de erudição, agregando outra flor em sua cesta de ecletismo. O leitor deve saber muito bem que a vida de parecer é absolutamente distinta e contrária à vida de ser, e que unicamente pelo caminho de ser, da sinceridade e retidão, se compreende a grande importância da vida espiritual. A espiritualidade ou religião transforma totalmente a vida. A leitura dos tratados espirituais não é para satisfazer uma mera curiosidade intelectual. Seu propósito é levantar ao homem de seu equivocado e pernicioso estado animal e fazê-lo recordar constantemente sua natureza divina, prepará-lo para viver uma vida de plenitude e ao final conduzi-lo à união completa com Deus, seu verdadeiro ser. Os caminhos a este magno e único ideal são vários. Os hindus os chamam de yogas. Os principais yogas são 4: Karma Yoga ou Yoga da ação, Raja Yoga ou Yoga do controle interno e externo, Bhakti Yoga, ou Yoga da devoção e Jnana Yoga ou Yoga do conhecimento do Supremo. Yoga também significa união, o que nos une com Deus. De maneira que Yoga é ao mesmo tempo a base e o grande ideal de todas as religiões. Os grandes sábios, santos e profetas de todas as religiões foram, são e serão yogis. Em suas vidas notamos a maravilhosa fusão das belas qualidades humanas com a divindade universal. Um verdadeiro yogi transcendeu as limitações individuais, personifica ao conhecimento e seus sentimentos são universais. Através de sua personalidade transparente a divindade chega a nós diretamente. Por natureza um yogi é equânime, desapegado, misericordioso, sempre ativo e vive fazendo bem a todos. Conhecedor do segredo da vida e da morte, unido definitivamente com Deus, sua presença santifica a tudo. Só o verdadeiro yogi sabe que a vida e a morte são como borbulhas, flutuando no eterno oceano da imortalidade.
O Gita é conhecido também como Brahma Vidya, o conhecimento do Supremo, e como Moksha Shastra, o tratado sobre a emancipação final. Ainda que o texto comece com a persuasão de Arjuna, para que cumpra com seu dever de liderar a causa da retidão, vemos em seguida que a mensagem de Sri Krishna é a suprema verdade. Os problemas tratados neste sagrado texto são essencialmente espirituais, e as soluções dadas pelo Senhor nos preparam para a verdade, só pela qual poderemos liberar-nos de nossa errônea identificação com o mundo relativo e transitório e recuperar nossa esquecida divindade. Sri Krishna responde claramente às perguntas de Arjuna sobre Deus, o ser individual, a vida ou a existência após a morte, a evolução, a matéria, a alma, o dever, etc., etc. Aqui o homem foi tratado como uma entidade integral. Suas ações e seus pensamentos não podem ser separados de sua existência. Seu pensamento fugaz ou sua ação trivial não podem ser avaliados se não conhecemos a base de sua existência. Como qualquer ação sua, seu pensamento, expressado ou não, produz o efeito correspondente, e se é egoísta ou ata ainda mais a esta roda de nascimento, sofrimento e morte. O contrário conduz à liberação. O propósito dos ensinamentos de Sri Krishna é eliminar as dúvidas e ideias ilusórias que oprimem ao homem em sua vida diária. Estas dúvidas, estas ilusões, irão só pela realização da verdade. Então o homem, sentindo intimamente a presença de Deus em seu coração, afrontará todos os problemas relacionados ao dever. O Gita declara que Deus é universal, que o universo é sua manifestação. Disse Sri Krishna: suas mãos e pernas estão em toda parte. Seus olhos, cabeças e rostos estão em toda parte. Seus ouvidos estão em todos os pontos. Sua existência interpenetra e cobre tudo o que existe. Ao mesmo tempo, para o necessitado que pede socorro, Deus é a misericórdia, a meta e o suporte. Ele é o Senhor e a eterna testemunha de sua própria manifestação. Ele é a morada de todos, o refúgio acolhedor e o amigo. Disse Sri Krishna: sou a origem e o fim. Deus é a força impessoal por trás do universo. Ele é a luz das luzes. É sua luz que está no sol, na lua e no fogo. É ele o que ilumina o universo. Ele está no coração do homem como conhecedor e como o conhecimento. Só ele conhece o homem em diversas formas e ideias. Ele suporta ao macrocosmo e ao microcosmo. Mas sua verdadeira natureza é transcendental e está além da compreensão humana. Só uma fração sua está manifestada como o universo. Esta suprema consciência, esta existência transcendental, por sua própria vontade, aparece diante do homem e lhe diz: ó Kunteya, declara ao mundo que meu devoto jamais perece. Ele diz ao seu devoto: aceito tudo que me ofereces com devoção, seja uma folha, uma flor, uma fruta ou ainda uma gota de água. É a pura devoção que leva ao homem primeiro a Deus pessoal e em seguida, purificando-o de toda limitação individual, o une com Deus impessoal e o libera definitivamente da ignorância, do medo e da morte. Existem intelectuais que opinam que religião atua como ópio, que adormece ao homem e o faz esquecer a realidade da vida. A eles aconselhamos a cuidadosa leitura do Bhagavad Gita sem ideias pré-concebidas. Aqui o instruído encontrará que o Senhor recomenda ao aspirante espiritual a ação abnegada, contínua e incessantemente. Esta ação é a que purifica o coração de um homem e ao mesmo tempo salva de mais apegos. Somente as ações abnegadas produzem resultados bons e duradouros. A advertência de Sri Krishna para aqueles que confundem a vida espiritual com a inércia é: teu motivo para trabalhar não deve ser a ansiedade de obter o fruto da ação, nem dever aderir-te à inação. A vida religiosa separada da vida diária é uma coisa estéril, algo sem sentido, talvez um adorno vistoso, uma ação sobreposta, um gesto de ostentação. Se o significado de ser religioso é pertencer nominalmente a uma instituição religiosa, sem fazer o esforço de sentir a viva presença de Deus no coração, então toda sua ida aos templos foi em vão, toda sua leitura das escrituras sagradas foi inútil e sua vida de parecer teve muitas complicações.
Frequentemente estes religiosos, em seu afã de apresentar sua doutrina particular, se tornam fanáticos e inconscientemente causam a ruína e fazem sofrer aos demais. Apesar de tanta prédica religiosa, a maioria dos religiosos, vivendo uma vida afastada de Deus, não sentem a fraternidade humana porque não compreendem nem aceitam que Deus pessoal ou impessoal é sempre universal e que todos os seres humanos são sua manifestação. A inércia, a indolência e a inadvertência são os 3 inimigos mais poderosos do ser humano. São mais daninhos que a maioria dos atos pecaminosos. Sri Krishna queria salvar Arjuna de seu desejo encoberto de escapar de seus deveres, com o pretexto de levar a vida pacífica de um ermitão. Como todos os homens estão convencidos da limitada ideia de individualidade, também o grande Arjuna pensava que não lutando poderia transformar imediatamente seu caráter de guerreiro e apagar de sua mente todas as impressões passadas. Com paciência Sri Krishna convenceu a Arjuna de que cumprindo desapegadamente com seu dever imediato de destruir aos inimigos que representavam a injustiça, entenderia melhor o ideal humano e para isso era melhor enfrentar a crua e desapiedada realidade. Ensinando a Arjuna o poder das ações passadas, Sri Krishna lhe diz: ó Kunteya, alucinado, o que não queres fazer agora, depois o farás mesmo assim, pois estás atado ao teu karma, impulso da vida passada, nascido de tua natureza. Atuar ou cumprir desapegadamente o dever de cada um, segundo o ambiente em que nasceu, não é contraproducente na vida espiritual. Se o instrutor espiritual, cumprindo desapegadamente seu dever de ensinar se emancipa, o açougueiro que serve ao povo matando animais, cumprindo com seu dever sem apego, logrará idêntica emancipação. O verdadeiro inimigo da vida espiritual é a ignorância que nos fez esquecer que somos seres sempre livres e nos fez acreditar que somos limitados e mortais. Essa ignorância é a mãe do apego, do medo, da ilusão, da debilidade, da dependência e de todos os tipos de limitações. O dilema principal de Arjuna se apresentou com respeito ao dever. Quando no campo de batalha viu com seus próprios olhos que entre os inimigos estavam seus parentes e amigos, até seu próprio instrutor, lhe surgiram as seguintes ideias. É necessário e benéfico cumprir com os deveres mundanos, quando produzem pesar e sofrimento a si mesmo e aos demais. Não seria melhor abandonar estes deveres e seguir o caminho da renúncia? Um momento antes, decidido, Arjuna havia ido disposto a lutar. Um momento antes ele sabia muito bem quem eram seus adversários que, segundo ele, eram representantes da injustiça e colaboradores de seu primo, que havia usurpado tronos de seu irmão mais velho. Mas quando os viu frente a frente, Arjuna esqueceu seu dever, seu coração se encheu de medo e falsa compaixão e muito deprimido começou a falar com muita emoção, sentimento e raciocínio adequado. Através de suas palavras, aparentemente sábias, mas realmente egoístas, demonstrando seu grande apego, confusão e ilusão, Arjuna queria convencer Sri Krishna de que ele preferia a morte a matar aos seus inimigos. Mas o onisciente Sri Krishna viu a momentânea debilidade de Arjuna e por isso, quando este se sentou no carro de guerra e soluçando disse: ó Govinda, não vou lutar. Sri Krishna lhe respondeu com firmeza: de onde vem esta tua indigna debilidade, não ariana, baixa e contrária ao logro da vida celestial? Você está lamentando-se pelos que não o merecem, no entanto falas como um sábio. Os verdadeiros sábios não se lamentam nem pelos vivos nem pelos mortos. Sri Krishna não predicou a Arjuna o ideal dos estoicos, cumprir o dever só pelo dever. Porém predicou que o cumprimento do dever tem um só propósito: purificar o coração para desfrutar da infinita bem-aventurança da presença divina. Deus é imanente no universo, como a alma de todos os seres e objetos. Cumprir o dever equivale à adoração de Deus. Ao que considera o dever desta forma, pouco lhe molestam as ideias de êxito ou fracasso, ele desfruta como um instrumento vivente nas mãos de Deus e não sofre nem se desespera pensando de antemão em sua própria morte e na dos demais.
Seu conhecimento por estar em contato com Deus é uma ditosa percepção permanente. Ainda que o Gita seja um compêndio de todas os yogas, no entanto Sri Krishna recomenda como disciplina espiritual o Karma Yoga, o caminho da ação. Para o aspirante espiritual a ação deve ser abnegada, desapegada e sem esperar os frutos. Este tipo de ação destrói radicalmente todas as limitações do ser. Viver significa atuar, pensar é atuar. Pela ação o homem expressa a si mesmo. Sri Krishna disse: "Ó Partha, eu não tenho nenhum dever que cumprir, não há nada nos três mundos que não haja logrado ou que me falte lograr, no entanto, atuo constantemente." Talvez seja possível para o egoísta retirar-se da ação, cobiçando o estado de inércia, mas para aquele que ama a humanidade não há descanso possível e por isso vemos que as encarnações jamais deixam de atuar. Como não tem nenhum motivo pessoal, a ação para as encarnações é dar curso à misericórdia que às vezes nos alenta e outras vezes nos corrige com severidade. Em troca o homem comum tem diferentes motivos. Segundo motivo progride ou retrocede. Quando trabalha para sua autossatisfação, robustece seu egoísmo e inconscientemente retrocede, de modo gradual, à animalidade. Em troca, quando atua de forma abnegada, como instrumento de Deus, sabendo muito bem que o único ator é Deus, então toda sua ação é para agradar a Deus, seu bem-amado. Toda ação ou pensamento egoísta forja um novo elo na grande corrente com que estamos atados à dolorosa existência deste mundo de nascimento e morte, e toda ação ou pensamento dedicado a Deus, como uma ininterrupta adoração, rompe esta corrente, nos conduz à emancipação final, à ditosa união com Deus. O Karma Yogi conhece o segredo da ação, é equânime, desapegado, não espera, nem aceita, nem rechaça o fruto da ação. Sri Krishna ensinou a Arjuna que qualquer ação pode ser feita como yoga, mesmo a ação de matar que objetivamente parece cruel, violenta e desapiedada, sempre que se faça como uma prática de yoga, sentindo-se como um instrumento de Deus, sem temor, sem esperar a vitória para si mesmo ou para uma comunidade particular e atuando só para estabelecer a verdade, a retidão. Então, esta ação, em lugar de produzir demérito, purifica o homem e o conduz à emancipação. Este mundo transitório de aparência, nome e informa está constituído de pares de opostos. Bem e mal, prazer e dor, virtude e vício, calor e frio, vida e morte. Como a frente e o verso de uma mesma medalha, cada parte depende de sua contraparte. Nosso conhecimento ou percepção de qualquer ideia ou objeto deste mundo é indireto e comparativo. Conhecemos ao homem comparando aos outros seres, sentimos o frio comparando com o calor. Não há dúvida de que o mundo é imperfeito. O muito desejado mundo perfeito é ilógico porque chegando à perfeição, o mundo se diluirá em sua origem, Deus. Tudo que é objetivo é imperfeito, só Deus, o eterno sujeito, é perfeito. Progresso significa a transformação do objeto no sujeito. Deus, o eterno imã, está nos atraindo continuamente, nosso dever é purificar-nos. O sábio hindu diz que nossa origem é Deus e que existimos em Deus. Deus, em seu estado manifestado, não perde sua divindade. No Bhagavad Gita, Sri Krishna reforça a ideia do Svadharma, o Dharma de cada um. A palavra Dharma é difícil de traduzir. A religião, a retidão e o dever, nos dão certa ideia aproximada de seu significado. Dharma é o que suporta o homem na vida e ao mesmo tempo ajuda a realizar sua verdadeira natureza, a divindade. O grande erro do homem é continuar considerando-se como um objeto composto de aspectos ou entes biológicos, fisiológicos e psicológicos. Para corrigir este grande erro, o homem necessita praticar o Svadharma. As tendências atuais de cada homem são o resultado de seus próprios pensamentos e ações em vidas passadas. Cada pensamento ou ação produz uma impressão que forma parte da natureza subconsciente do homem. Este estado subconsciente não se destrói com a morte física, este estado é o eu do homem. A atual encarnação do homem foi causada pelo impulso dessas impressões.
São elas que determinam seu caráter, seu dever, sua ideia de religião, seu critério de bom e de mal, do correto e do injusto. Nenhum homem nasce com a mente absolutamente pura. Mesmo o nascimento das encarnações demonstra que elas, voluntariamente aceitam certa impureza. A diferença entre a individualidade da encarnação e a de qualquer homem é que a encarnação é sempre consciente de seu estado universal e de seu voluntário e momentâneo estado individual. Em troca, o homem comum é inconsciente de ambos estados. Terminada a missão com que vem ao mundo, a encarnação deixa sua individualidade. Ao homem comum, ao princípio, custa muito desfazer-se de sua individualidade, mas logo faz pela misericórdia divina, que age como o grande destruidor da ignorância. A educação ou o impacto do ambiente ajuda ao homem a desenvolver as qualidades que ele mesmo fabricou e com as quais veio ao mundo. Seus pais são causas instrumentais, que lhe proporcionam um meio físico para dar curso ao seu Dharma. Eles são como os ceramistas e a roda que dá forma ao vaso. Assim que o Dharma de cada ser humano é a base de seu pensamento e ação, ele não pode desfazê-lo. Ir contra este Dharma é criar confusão. Arjuna ficou confundido quando quis deixar o Svadharma do Kshatriya, cujo dever é proteger aos corretos e destruir aos injustos. Sua confusão surgiu quando, esquecendo seu Dharma, quis levar vida de ermitão. Tampouco devemos esquecer o outro aspecto do Dharma, o que nos ajuda a realizar nossa divindade, senão o Dharma significaria desapiedar da fatalidade. A lição de Sri Krishna é que ninguém deve agir contra o Svadharma, o dever do ambiente em que nasceu. Cumprindo abnegadamente com o dever, o homem gasta o impulso com que nasceu e dedicando toda a sua ação a Deus, não cria novos impulsos. Então compreende que o supremo dever é adorar a Deus. Diz Sri Krishna: renunciando a todos os deveres, refugie-se em mim unicamente. Não te aflijas, eu o salvarei de todos os pecados. Swami Vijayananda. Ramakrishna Ashrama Gaspar Campos, 1149, Bela Vista, Buenos Aires, República Argentina. Traduzido do original, com notas, para o espanhol por Swami Vijayananda I, monge da Ordem Ramakrishna. Edição em espanhol de responsabilidade do Hogar Espiritual Ramakrishna, Ramakrishna Ashrama, Buenos Aires, Argentina. 1. Swami Vijayananda, 1898-1973, discípulo de Swami Brahmananda, foi o pioneiro da Vedanta na América do Sul e líder espiritual do Ramakrishna Ashrama, Buenos Aires, Argentina. Nota: a tradução do espanhol para o português foi feita por um estudante dos ensinamentos de Sri Ramakrishna, Swami Vivekananda e Vedanta.